Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, terça-feira, onde nós vamos mais uma vez meditar em um tema esse que fará total diferença, não somente ao nosso conhecimento, mas também aquilo que pode nortear as nossas decisões, acerca daquilo que antecede a volta do Senhor, ou seja, a maneira como nós vamos nos posicionar dentro do contexto do grande conflito. Nós estamos aí estudando durante essa semana o tema do conflito iminente. Esse conflito, que diga-se de passagem, podemos dizer que está bem às nossas portas. E para que a gente não se posicione de maneira do lado errado, ou seja, não tome decisões equivocadas, decisões que vão acabar minando a nossa vida, nós precisamos conhecer e nos aprofundar nesse assunto. Então, antes de nós nos aprofundarmos no estudo de hoje, eu quero convidar você a curvar a sua fronte, né, fechar os seus olhos e junto a mim nós fazermos uma oração ao Senhor e logo em seguida meditarmos na lição de hoje, no estudo de hoje. Então vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito seja o nosso grande professor. Fala aos nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, terça-feira, dia 11 de junho, é Identificando a Besta, parte 1. Aqui foi apresentado alguns contextos que servirão como fonte de introdução, né? A gente vai dar continuidade a esse estudo amanhã. E também eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. O primeiro texto se encontra em Apocalipse 13, versículo 1 ao 2, que diz assim, ó: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Com base nesse texto, eu separei os seguintes pontos. Em Apocalipse, capítulo 12, verso do 3 ao 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir o filho da mulher quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir Cristo. A gente vê isso de maneira bem clara na vida de Jesus. Logo quando ele era menino, né? Herodes ali, usando-se do seu poder, da sua autoridade, como representante de Roma na época, tentou ali matar a Jesus, ou seja, Satanás, representado aqui pelo dragão, ele vai fazer da mesma forma nos últimos momentos desse mundo. Ele vai se utilizar de instituições políticas e religiosas para poder perseguir o povo de Deus, assim como ele fez no passado, para perseguir o Filho de Deus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla. Constantino ele era um imperador romano e ele ao adentrar ao cristianismo, né, ao fazer amizade com o cristianismo, ele fez essa mudança de território. E por conta disso, de certo modo, ele transferiu a autoridade que Roma tinha para o cristianismo apostatado. Um outro ponto que eu destaquei aqui fala o seguinte, ó: Isaac Bacos declarou: ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. A gente vê isso começando ali no governo de Constantino, até chegar ao terceiro imperador, que se eu não me engano o nome é Justiniano. Após ele, não houve mais imperadores romanos. O papado era quem tomava de conta de tudo, tanto do poder político como do poder religioso. Constantino foi apenas, vamos dizer assim, os primeiros passos para que isso viesse a se concretizar.
Um outro ponto que foi destacado aqui diz assim, ó, de acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado sobre o túmulo deste. Ou seja, o papado ele não atua somente com cunho religioso, mas também ele atua com cunho cívico, né, político. Tanto que a gente vê na Idade Média que o papado ele era responsável por levantar e derrubar reis da terra. Eu lembro até de um relato que eu já mencionei essa semana, de um rei que foi excomungado, né? E para que ele reavesse ali os seus direitos de rei, ele se humilhou ali diante do Papa da época, até que o Papa o perdoasse e o tornasse rei novamente. Ou seja, todo o poder e autoridade estava sobre a instituição do papado. A besta do mar é um poder religioso apóstata, que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. Lá em Daniel a gente vê que o chifrinho pequeno que estava ali no monstro terrível e abominável, ele falava blasfêmias e seria responsável por mudar os tempos e a lei, ou seja, substituir as doutrinas bíblicas por doutrinas de homem, coisas que não têm fundamento bíblico, coisas que, vamos dizer assim, foram criadas por homens corruptos iguais a mim e a você. Um outro ponto interessante que eu destaquei aqui é o próximo texto, que se encontra em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 e depois capítulo 13, versículo 6, que diz assim, ó: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Esses textos têm algo em comum entre os dois. Se refere ao ato de blasfemar. Davi, como é que a gente pode identificar a besta do mar como um papado? Quais são as características que ligam ao papado? Uma das características é exatamente a atitude de blasfêmia. Dentro por exemplo, do contexto de João, capítulo 10, verso 33, e Lucas, capítulo 5, 21, a gente vê o que caracteriza a ação de blasfemar. Aqui a gente vê, por exemplo, as pessoas atribuindo a Jesus o ato de blasfemar. Uma das situações foi porque ele perdoou pecados, né? A autoridade para perdoar pecados. E a outra situação foi porque Jesus disse que era Deus. A gente olha e, de fato, nenhuma dessas duas acusações atribui Jesus como blasfema, porque, de fato, ele pode perdoar pecados e, de fato, ele é Deus. Então, nenhum atribui pecado. E já dentro do contexto do papado, a gente vê que isso também é bem real. E, por isso, ele é blasfemo. Veja aqui, por exemplo, o papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. A gente vê isso de maneira muito clara. Por exemplo, eu já passei pela experiência de, como é que eu posso dizer, me fugiu aqui a palavra, mas foi de fazer a primeira comunhão. E antes que a gente tome ali a hóstia pela primeira vez, a gente tem que se confessar com o padre, ou seja, os sacerdotes do papado. A gente se confessa para que ele perdoe os nossos pecados. Um outro ponto é que o papado ele é visto como uma representação de Deus na terra. E de fato, é exatamente essa imagem que os seus, vamos dizer assim, os seus discípulos, né, as pessoas que o seguem, têm a respeito dele. Só ele representa a Deus, como se ele fosse um mediador, assumindo a posição de Cristo, mediador entre Deus e os homens aqui na terra. E aí a gente vê que as características apresentadas no livro de Apocalipse se encaixam perfeitamente com a instituição do papado. Veja que não é uma pessoa em específico, mas a instituição religiosa e política do papado. Com isso, a gente encerra o nosso estudo guiado de hoje.
que nós possamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque, como a palavra de Deus bem afirma, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Conhecimento esse que está à disposição a todo aquele que, de forma simples e humilde, busca, por meio da presença de Deus, conhecer não somente os mistérios, mas aquilo que Deus tem a nos revelar para podermos estarmos preparados para os eventos que antecedem a volta do Senhor. Chegamos ao fim, foi maravilhoso o estudo de hoje, amanhã nós vamos dar continuidade e o meu convite é para que você volte, para que você não perca nenhum detalhe, para que você seja abençoado por Deus por meio dessas maravilhosas bênçãos que estão sendo apresentadas e reveladas a cada um de nós. Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde. É isso, até a próxima e tchau, tchau.